Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu gostaria de discutir os tópicos de sistemas autônomos, roteamento interno e externo e políticas de roteamento. Nosso estudo até aqui tem sido idealizado. Todos os roteadores são idênticos. A rede é plana. Na prática, não é bem assim. Há o problema de escala. Há bilhões de nós destinos. Não é viável armazenar todos os destinos em tabelas de roteamento. A troca de tabelas congestionaria os enlaces. Há o problema de diferentes autonomias administrativas. A internet é uma rede de redes hierárquica. Cada administrador de rede pode ter interesse em controlar o roteamento de sua própria base. Quando E quer enviar uma mensagem a F, é possível uma conexão local, como mostramos aqui. Quando A quer conversar com B, é possível através de uma conexão regional. Mas se D quiser conversar com C, só é possível através de uma conexão com níveis superiores, porque devido à falta de conexão entre os provedores no mesmo nível, para C enviar uma mensagem a D, é preciso recorrer aos provedores de níveis superiores. A rede não é plana. A internet possui uma estrutura hierarquizada. Muitos roteadores são agregados formando regiões conhecidas como sistemas autônomos, abreviado SA, ou domínios. Vamos falar de intra-SA ou intradomínio, que corresponde ao roteamento dentro do mesmo sistema autônomo, ou seja, um roteamento interno. Todos os roteadores em um sistema autônomo devem rodar o mesmo protocolo intradomínio. Roteadores em diferentes sistemas autônomos podem rodar diferentes protocolos intradomínio. Um conceito muito importante é o de roteador gateway. É o roteador que está na borda de seu próprio sistema autônomo e compartilha enlaces com roteadores de outros sistemas autônomos. Vamos falar também de intersistemas autônomos ou interdomínio ou roteamento externo. É o roteamento entre sistemas autônomos. Gateways realizam roteamento interdomínio e também eventualmente roteamento intradomínio. Este diagrama ilustra três sistemas autônomos interconectados. Internamente, há roteamento em cada um deles, mas os pacotes eventualmente podem transpor as bordas de cada sistema autônomo, exigindo um roteamento inter-SA ou externo. Para realizar esse roteamento, cada roteador possui uma tabela de repasse configurada por algoritmos de roteamento intra, ou seja, interior, e inter-SA, exterior aos sistemas autônomos. O roteamento intra-SA, ou seja, o roteamento interno, determina entradas para destinos dentro do próprio sistema autônomo. Já o roteamento inter-SA, ou roteamento externo, e intra-SA interno determina entradas para destinos externos. Quando um pacote ultrapassa as bordas de um sistema autônomo, ele entra ou sai desse sistema autônomo através de um gateway. Geralmente, o protocolo de roteamento interno, ou seja, intra-SA, precisa de um modelo detalhado de interconexão entre os roteadores, enquanto que o protocolo de roteamento externo, ou seja, inter-SA, necessita de informações menos detalhadas.
Suponha que um roteador em SA1 receba datagrama destinado para fora de SA1. Esse roteador deve repassar os pacotes para um roteador gateway em SA1. Mas qual deles, um B ou um C? O roteamento interdomínio, ou seja, o roteamento exterior ou externo em SA1, deve aprender quais destinos são alcançáveis através de SA2 e quais através de SA3. Deve também propagar essa informação de alcance para todos os roteadores em SA1. Vamos ver os protocolos de roteamento interno mais comuns. O protocolo RP, ou Routing Information Protocol, é um clássico que utiliza o vetor de distância. Nesse protocolo, os vetores de distância são trocados a cada 30 segundos. Usa como métrica o número de saltos no caminho, como ilustrado nessa figura acima. Por essa métrica, cada enlace tem custo 1, continua em uso, mas não é mais largamente utilizado. Temos também o EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, baseado em vetor de distância também. Originalmente era propriedade da Cisco, tornou-se aberto em 2013. O mais importante deles atualmente talvez seja o protocolo OSPF, Open Shortest Path First. É um roteamento usando algoritmo estado do enlace. É o sucessor do protocolo RP. O protocolo ISIS guarda muitas semelhanças com esse protocolo OSPF. Open, nesse caso, significa que a especificação do protocolo é pública. É um clássico utilizando o tipo estado do enlace. Cada roteador envia mensagens OSPF sobre o estado do enlace, usando o protocolo IP e não o TCP/UDP. Permite múltiplas métricas de custo do enlace, como largura da banda, atraso. Cada roteador tem um mapa da topologia completa. Usa o algoritmo de Dijkstra para calcular a tabela de repasse. Ele tem certa segurança. Todas as mensagens OSPF são autenticadas para prevenir ataques maliciosos. Com relação ao roteamento inter-SA ou roteamento externo, o principal protocolo é o BGP. BGP significa Border Gateway Protocol. É o protocolo de roteamento interdomínios de fato utilizado na internet. É o protocolo padrão que une as subredes da internet. Permite que a subrede anuncie através de mensagens sua existência ao resto da rede e os destinos que ela pode atingir. BGP oferece a cada sistema autônomo um meio para, através de duas variantes, eBGP, obter informações de acessibilidade da subrede a partir dos sistemas autônomos vizinhos. eBGP significa External BGP, ou seja, é o BGP externo. Temos também o IBGP, que é o BGP interno. Ele permite propagar informação de acessibilidade a todos os roteadores internos do sistema autônomo. O BGP permite também determinar rotas boas para outras redes com base na informação e na política de acessibilidade.
Esse diagrama de conexões ilustra o tipo de conectividade externa EBGP por essas conexões em vermelho e a conectividade lógica IBGP em azul. Por que falamos em conectividade lógica? Porque nem sempre o enlace físico de uma rede corresponde ao enlace lógico dessa rede. Note que os roteadores Gateway rodam tanto o protocolo eBGP quanto o IBGP. Quando chega um pacote em um sistema autônomo, ele chega através do protocolo eBGP, mas ao distribuir esse pacote dentro do sistema autônomo, o roteador usa o protocolo IBGP. Um conceito básico do protocolo BGP é o conceito de sessão BGP, que dura enquanto existir uma conexão TCP entre dois roteadores BGP, denominados peers ou pares, que trocam mensagens por meio dessa conexão TCP semipermanente. Através da seção BGP, o protocolo oferece caminhos a prefixos de redes com diferentes destinações. BGP é um protocolo do tipo vetor de caminhos. Suponha que um novo enlace seja acrescentado ao sistema autônomo 3. Nesse caso, quando o Gateway 3A do SA3 oferece um caminho SA3X para o Gateway 2C do SA2, o SA3 está prometendo a SA2 que ele irá reenviar datagramas para X. O roteador 2C do SA2 recebe um comunicado de caminho SA3X via eBGP do roteador 3A SA3. Baseado na política de SA2, o roteador 2C de SA2 abre o caminho para SA3X e propaga via IBGP para todos os roteadores de SA2. Baseado na política de SA2, o roteador 2A SA2 oferece via IBGP o caminho SA2 SA3X para o roteador 1C SA1. Por que são usados diferentes protocolos de roteamento intra e inter-SA? Porque os roteamentos internos e externos têm objetivos diferentes. Do ponto de vista da política de compartilhamento, no roteamento inter-SA ou no roteamento externo, cada administrador quer evitar que o seu sistema autônomo seja apenas um corredor de passagem de outros sistemas autônomos, fazendo com que a política de acesso a um sistema autônomo torne-se um tópico muito importante. Já do ponto de vista do roteamento intra-SA ou o roteamento interno, com administração única, decisões da política de trânsito dentro do sistema autônomo são menos importantes. Do ponto de vista da escalabilidade, para o roteamento inter-SA ou o roteamento externo, que trabalha com um grande número de redes, o roteamento hierárquico reduz o tamanho das tabelas e o tráfego, enquanto que para o roteamento intra-SA ou roteamento interno, a escalabilidade não constitui uma preocupação, porque se um sistema autônomo crescer muito, ele pode ser dividido em dois. Do ponto de vista do desempenho, o roteamento intra-SA ou o roteamento interno, o foco deve ser no desempenho, enquanto que para o roteamento inter-SA ou externo, a política de trânsito se sobrepõe ao desempenho.